Existe um momento silencioso em que você percebe que não é você que está apenas vivendo um dia comum, mas é o próprio Deus que está movendo cada detalhe para despertar em você uma fome espiritual que já vinha crescendo por dentro, quase como um vento que sopra antes da tempestade e anuncia a mudança. Talvez você tenha sentido isso nos últimos meses. Uma sensação de que Ele quer usar a sua vida de forma muito mais profunda, muito mais firme, muito mais transformadora. E quando esse sentimento chega, Ele não pede licença, não pergunta se você está pronta, não consulta a sua agenda. Ele simplesmente cutuca o coração e diz: eu quero você, eu quero a sua história, eu quero os seus dias, eu quero habitar nas suas escolhas e te conduzir para algo maior que o que você imagina. E é exatamente sobre isso que este vídeo começa. A descoberta de que Deus usa pessoas comuns todos os dias, mas existe um padrão na vida daquelas que Ele usa poderosamente. E esse padrão não é segredo, não é um mistério escondido, e sim um caminho diário, simples, mas profundamente transformador. A primeira coisa que você precisa compreender é que Deus não escolhe pessoas apenas pelas habilidades delas. Ele escolhe pela disposição do coração. O profeta Samuel ouviu isso claramente quando Deus o corrigiu ao olhar apenas para a aparência de Eliabe. O Senhor disse: o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Quando você entende essa verdade, a pressão da performance sai do seu peito. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa ter todos os dons. Você não precisa ter nascido em uma família religiosa ou saber pregar como alguém famoso. O que Deus procura é entrega. Coração ensinável. Vontade real de obedecer. E quando essa entrega começa a nascer dentro de você, mesmo que seja pequena, Deus começa a mover coisas ao seu redor. Imagine a cena. Uma pessoa comum, daquelas que ninguém nomearia como referência espiritual, caminhando pela casa numa manhã qualquer. O sol entrando pela janela, a chaleira no fogão, e de repente, no meio da rotina, um pensamento sagrado cruza a mente. Hoje eu quero ouvir a voz de Deus. É exatamente aí, nesses instantes aparentemente simples, que o céu encontra espaço na terra. A Bíblia mostra que Deus usou desde agricultores, como Gideão, até mulheres que estavam apenas cumprindo suas tarefas diárias, como Esther, antes de entrar no palácio. Isso revela que o ponto de partida nunca é grandioso. O ponto de partida é a consciência de que Ele já está chamando. Por isso, a primeira prática diária que abre espaço para Deus te usar de forma poderosa é desenvolver sensibilidade espiritual. Não estou falando de algo místico ou distante, mas daquela atitude de acordar e imediatamente reconhecer que sua vida tem um propósito no plano divino. Sensibilidade não é apenas sentir algo extraordinário, é perceber Deus nos detalhes pequenos. É quando você está indo para o trabalho e algo no seu coração pede silêncio para ouvir. É quando você está lavando louça e um versículo se acende dentro de você. É quando uma inquietação se levanta, não para te culpar, mas para te lembrar que você nasceu para caminhar alinhada com o céu. Sensibilidade espiritual é fruto de atenção. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Perceba que ouvir vem antes de seguir. Você não pode obedecer ao que não consegue ouvir. Por isso, se você deseja ser usada poderosamente por Deus, precisa começar pela escuta. Aprenda a notar quando Ele fala. E acredite, Ele fala. Às vezes em silêncio profundo, às vezes em inquietações, às vezes através de outras pessoas, às vezes pela palavra escrita nas Escrituras. É por isso que todos os dias você precisa ter um momento de pausa para escutar. Não apenas para pedir, mas para ouvir. O Espírito Santo não disputa espaço com o barulho da vida, então ele fala no ritmo de quem está atento. Caminhe por alguns minutos em silêncio. Desligue o celular. Ore com sinceridade. Leia um versículo e medite nele. Muitas pessoas não percebem que Deus já está direcionando porque esperam algo grandioso, porém o extraordinário começa no simples. Então,
Neste vídeo, você será conduzida a práticas diárias que servirão como chaves espirituais. Não são fórmulas, não são técnicas, não são palavras mágicas. São caminhos, vividos há séculos pelos homens e mulheres que Deus ergueu em sua geração para cumprir um propósito que ia muito além do que eles podiam imaginar. E essas práticas continuam vivas, continuam funcionando, continuam moldando corações e podem moldar o seu. Agora, antes de avançarmos, quero que você perceba algo importante. Há um motivo para você estar assistindo a este vídeo hoje. Nada é aleatório quando envolve o reino. Talvez você tenha pedido direção, talvez tenha chorado em silêncio, talvez tenha sentido que está à beira de uma nova fase e não sabe como começar. Talvez você sentiu que Deus quer te usar, mas não sabe como permitir que isso aconteça. Então, o que você está prestes a aprender não é uma teoria, é um convite, um chamado, um caminho real que transforma pessoas comuns em instrumentos do céu. E para que você já comece essa jornada com firmeza, quero que guarde no coração uma frase que se tornará a base desta caminhada. Quem ouve Deus diariamente nunca anda perdida. Essa frase precisa entrar em você, não como motivação, mas como verdade espiritual. Porque ouvir Deus transforma, direciona, levanta, corrige, cura e prepara você para ser usada de forma poderosa. Agora, antes de avançarmos, quero que você escreva essa frase nos comentários para selar essa primeira prática na sua vida. Senhor, estou aqui, pode me usar. Isso vai fortalecer sua mente e abrir espaço para o que Deus ainda quer fazer. Há um lugar onde Deus fala mais forte, mais claro e mais profundamente com você. Um lugar que não é físico, embora possa acontecer em qualquer canto da casa. Um lugar que não tem paredes e, ao mesmo tempo, cria um refúgio invisível entre você e tudo que tenta roubar sua atenção. Esse lugar é o segredo entre você e o Pai. E é exatamente aqui que Deus forma pessoas que Ele usa com autoridade. Nenhuma mulher ou homem que carregou impacto espiritual na história foi moldado publicamente primeiro. Sempre começou no secreto. Sempre começou naquela pausa silenciosa em que o mundo para, mas o coração desperta. Jesus falou sobre isso com firmeza. Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. Isso não significa um ritual, mas uma postura. O lugar secreto não é um horário engessado, mas uma entrega diária. É quando você decide que antes de ouvir vozes externas, você vai ouvir a voz dele. E quando essa disciplina amadurece, Deus não apenas fala, Ele molda. Ele confronta áreas que você ignorava. Ele revela caminhos que não estavam no mapa. Ele coloca luz onde você insistia em guardar sombra. Ele aquece sonhos que você pensou que estavam mortos. A presença de Deus cria esse efeito. Ela transforma ambientes internos. É por isso que pessoas que caminham no secreto têm um brilho diferente no olhar. Elas carregam algo que não veio da terra. Agora imagine isso de forma cinematográfica. Você acorda ainda com o peso da noite, talvez com preocupações da semana, talvez com expectativas que te desafiam. Você se senta na beira da cama, fecha os olhos e respira fundo. Não há música, não há discursos, não há formalidade. Só um coração que diz: Pai, eu estou aqui. Quando essa frase é sincera, o céu inteiro se move para acolher. Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. Salmos 34:18. Nesse momento, sem perceber, você está sendo moldada. E esse molde vai te preparar para ser usada onde você menos imagina. Uma pessoa que cultiva o secreto carrega a autoridade espiritual. Não é autoridade de cargos, nem de títulos, nem de reconhecimento humano. É a autoridade de quem conhece Deus e é conhecida por Ele. Autoridade de quem sabe o que ouviu. Por isso, quando Deus te usar, não será por acaso. Será fruto da intimidade que você construiu quando ninguém estava vendo. Deus não unge fachada. Deus unge essência. Ele unge o que é verdadeiro, o que é sincero, o que é entregue. E talvez você esteja pensando: mas eu não sei orar bonito. Não importa. Deus nunca pediu beleza nas palavras. Ele pediu verdade.
Um simples: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu preciso de ti. Carrega mais poder do que discursos inteiros decorados. O segredo é honestidade. O segredo é deixar que o Espírito Santo conduza você. Há dias em que ele vai te silenciar. Há dias em que ele vai te fazer chorar. Há dias em que ele vai te lembrar de um versículo. Há dias em que ele só vai te abraçar sem pressa. Cada experiência forma em você um alicerce espiritual. E lembre-se, intimidade gera sensibilidade. Assim como você reconhece a voz de alguém amado mesmo no meio de uma multidão, você só aprende a reconhecer a voz de Deus caminhando com ele diariamente. O tempo no secreto cria essa sintonia. Você começa a perceber quando algo vem de Deus e quando vem apenas do seu desejo. Você começa a distinguir quando é direção divina e quando é ansiedade. E esse discernimento te torna uma mulher alinhada com o céu. Imagine agora a cena de alguém que não tem lugar secreto. Ela vive guiada pelas circunstâncias. Corre quando tudo pesa, para quando algo dá errado, recomeça quando se desespera. Mas quem vive no secreto aprende a andar pela fé. Ela anda firme, mesmo quando o piso parece tremer. Porque quem conhece Deus no silêncio nunca se desespera no barulho. Isso é transformação real. Agora quero te mostrar uma verdade espiritual profunda. Deus revela segredos a quem reserva tempo para ele. O apóstolo Tiago ensinou: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. A aproximação é uma via de mão dupla. Você dá um passo, ele dá outro. Ele não se esconde de quem o busca. Esse tempo no secreto também alinha sua vontade à vontade dele. Muitas pessoas pedem para ser usadas por Deus, mas ainda querem controlar cada detalhe. Querem a unção sem a rendição. Querem o propósito sem o processo. Querem o envio sem o preparo. Mas Deus não atropela etapas. Ele te prepara para que, quando Ele te usar, você esteja firme, equilibrada, madura. É no secreto que Ele lapida o caráter, cura feridas antigas, fortalece sua identidade, realinha sua visão e te torna alguém que carrega a presença dele com responsabilidade. E por que isso é tão importante? Porque Deus nunca envia alguém despreparado para uma obra grande. Antes de Davi enfrentar o gigante, ele enfrentou o urso e o leão no anonimato. Antes de José governar uma nação, ele foi moldado na prisão. Antes de Moisés libertar Israel, ele foi quebrantado no deserto. O secreto é o seu deserto particular, mas é também o lugar onde Deus te prepara para ser usada com poder. Agora chegamos a uma parte essencial deste vídeo. A sua jornada não está sendo construída apenas para você. Deus está te formando para impactar pessoas, ambientes e gerações. O secreto te cura, mas também te capacita. Ele te transforma por dentro para que você seja instrumento por fora. Agora, eu quero te pedir algo, mas de forma muito leve. Se este vídeo já está falando com você, se está despertando algo dentro do seu espírito, então eu te convido a se inscrever agora no canal. Não por obrigação, mas porque juntas vamos caminhar nessa transformação. Isso nos une e fortalece esta comunidade. Existe um ponto na caminhada com Deus em que você percebe que não basta apenas ouvir a voz dele, é preciso obedecer. E obedecer nem sempre é confortável, nem sempre parece lógico, nem sempre combina com aquilo que você imaginava para a sua própria história. Mas é justamente essa obediência que abre portas espirituais que permanecem fechadas para quem vive guiada apenas pelos próprios desejos. Obediência é o terreno onde Deus planta a unção. Obediência é a ponte que liga a promessa ao cumprimento. Obediência é o lugar onde sua fé deixa de ser teoria e se torna prática, viva, concreta. E se você deseja ser usada poderosamente por Ele, precisa aprender a amar o processo de obedecer, mesmo quando não entende totalmente. Pense por um momento na narrativa de alguém caminhando ao amanhecer. O vento frio toca o rosto, as ruas ainda estão silenciosas, e o coração carrega um propósito que ainda não sabe nomear. De repente, algo dentro dela a direciona a ir por um caminho que não estava no seu planejamento. Ela hesita, ela pensa, ela pondera.
mas decide obedecer àquela impressão silenciosa que veio do espírito. E ao virar aquela esquina improvável, encontra exatamente a pessoa que Deus queria que ela alcançasse naquele dia. Esse é o efeito da obediência. Ela nos coloca em lugares onde o propósito de Deus já está preparado. Nada é acidental quando você aprende a seguir a direção divina. A Bíblia mostra isso inúmeras vezes. Deus disse a Abraão: "Vai para a terra que eu te mostrarei." Gênesis 12:1. Repare que ele não deu o mapa, nem o trajeto completo, nem detalhes do futuro. Ele deu apenas a instrução inicial. E Abraão obedeceu, mesmo sem saber tudo. Essa é a essência da obediência espiritual. Caminhar confiando no caráter de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. E quando você faz isso, Deus te conduz de etapas em etapas, até que o plano dele se revele por completo. Ele não mostra tudo de uma vez para não te sobrecarregar. Ele mostra o suficiente para te manter caminhando. A obediência também revela a humildade. É quando você coloca sua vontade no altar e decide que a vontade dele é melhor, ainda que pareça desconfortável no início. Muitos querem ser usados por Deus, mas resistem quando ele pede ajustes simples: perdoar alguém, mudar uma atitude, abrir mão de um hábito que impede crescimento, priorizar o secreto, reorganizar o tempo, alinhar a vida espiritual, deixar coisas do passado para trás. Só que Deus não derrama autoridade em corações que retêm desobediência. Ele derrama sobre corações rendidos. E é essa rendição que transforma uma vida comum numa vida usada por Ele. Imagine uma cena de cinema. Você sozinha em um quarto, luz suave entrando pela janela, a Bíblia aberta sobre a mesa. Você lê um versículo que parece falar exatamente com aquilo que está vivendo. É como se cada palavra tivesse sido escrita para você. E no íntimo, você sabe que Deus está te pedindo algo. Uma mudança. Um passo. Uma renúncia. Algo que sua mente tenta argumentar, mas seu espírito reconhece como direção. Esse momento, que parece pequeno, é na verdade um marco espiritual. É nesses instantes que Deus determina até onde pode te levar, porque a obediência define o alcance do chamado. E aqui está uma verdade séria. Deus não te pede algo para te frustrar. Ele te pede para te preparar. Muitas vezes, Ele te afasta de algo que parece bom, porque sabe que isso impediria você de alcançar o melhor. Ele remove portas que você não entende, porque à frente existem portas muito maiores. A obediência te livra de armadilhas, te livra de desgastes, te livra de caminhos que parecem certo, mas terminam em desvio. O livro de Provérbios nos alerta. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, mas no final conduzem à morte. Provérbios 14:12. Quando você obedece Deus, Ele te tira desses caminhos antes que você perceba o perigo. Outra coisa importante: pessoas obedientes carregam paz. Não a paz que depende de circunstâncias perfeitas, mas a paz que nasce do descanso em Deus. Quando você sabe que fez o que Ele pediu, sua alma descansa, mesmo que o resultado ainda não tenha aparecido. Obediência traz estabilidade interior. Enquanto muitas pessoas ao seu redor vivem oscilando entre emoções, você permanece firme, porque sabe que está exatamente onde Ele mandou você estar. Em algumas situações, obedecer vai exigir que você rompa padrões antigos. Há pessoas que foram ensinadas desde muito cedo a depender apenas de si mesmas, a caminhar pela lógica, a confiar apenas no que podem ver. E quando Deus pede algo diferente, sentem medo. Mas você precisa compreender. O medo não é um sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes é apenas o sinal de que está indo para um território novo. E territórios novos exigem coragem. A coragem que vem da fé. Josué ouviu isso diretamente de Deus quando assumiu a liderança de Israel. Não te assustes nem temas, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. A obediência te leva a lugares onde a presença de Deus vai te sustentar. A obediência também te protege espiritualmente. Existem guerras que você não precisará lutar se obedecer. Existem palavras que você não precisará responder. Existem ataques que nunca te alcançarão
porque você permaneceu no caminho certo. Pessoas que obedecem andam sob cobertura espiritual. Elas não estão expostas. Elas não caminham desprotegidas. Deus se torna escudo. Deus se torna muralha. Deus se torna guia. E quando Deus encontra alguém obediente, Ele amplia o território dessa pessoa. Ele confia missões maiores. Ele abre oportunidades que não dependem de esforço humano. Você vai perceber isso ao longo da sua caminhada. Portas que você nunca conseguiria abrir sozinha começam a se escancarar. Conexões que você jamais construiria começam a surgir. Pessoas que você não buscou aparecem. Convites inesperados chegam. Caminhos improváveis se formam diante de você. Tudo isso é reflexo da obediência. A obediência atrai o favor de Deus. E lembre-se, obedecer não significa perfeição. Significa disposição. Deus conhece seus limites. Deus conhece suas fraquezas. Deus conhece suas lutas internas. Ele não te pede algo para te esmagar, mas para te fortalecer. Quando Ele te pede algo, Ele te capacita. Quando Ele te chama para algo, Ele te sustenta. Quando Ele te guia para algum lugar, Ele vai à frente preparando tudo. Para que você entenda que ser usada poderosamente por Deus não depende de talento, fama, influência ou idade. Depende de sensibilidade, intimidade e obediência. E se você está aqui, caminhando comigo até este ponto, isso já revela que Deus está preparando algo especial dentro de você. Ele está formando estrutura espiritual. Ele está ampliando sua visão. Ele está te ensinando a caminhar pela fé e não apenas pelo que vê. Quando a obediência se torna um hábito diário, o céu encontra espaço para operar através da sua vida. Há algo que pesa mais no mundo espiritual do que talento, capacidade ou experiência. A pureza de propósito. Um coração que deseja servir a Deus, não por reconhecimento, não por respostas imediatas, não por um senso de grandeza pessoal, mas por amor. Apenas amor. Um tipo de amor que se manifesta em gestos simples, mas profundos. O amor que busca obedecer mesmo quando ninguém está vendo. O amor que sustenta suas escolhas quando você está sozinha, longe dos olhos de qualquer pessoa. O amor que te faz dizer: Senhor, que a tua vontade prevaleça na minha vida, acima da minha. Esse é o tipo de coração que Deus ergue para obras grandes. Pureza de propósito não significa perfeição moral. Significa intenção limpa. Significa desejar que Deus seja glorificado através da sua vida, independentemente de como isso aconteça. Significa não tentar manipular o processo, não tentar forçar caminhos, não tentar ser vista antes da hora. Pessoas que são verdadeiramente usadas por Deus carregam uma marca. Elas não lutam pela própria glória. Elas caminham em paz porque sabem que quem as conduz é o Senhor. Esse tipo de postura espiritual cria uma atmosfera interna tão poderosa que o inimigo não encontra brecha. O salmista expressou isso com profundidade ao dizer: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. Salmos 51, 10. Ele não pediu sucesso, influência ou grandeza. Pediu pureza. Porque sabia que é a pureza que sustenta o chamado. Muitas pessoas começam bem, mas se perdem quando o coração se contamina com orgulho, competição, vaidade ou comparação. Mas quando a intenção permanece limpa, Deus continua confiando mais, continua revelando caminhos, continua ampliando o território. Imagine uma cena. É fim de tarde, o céu está alaranjado e você está caminhando de volta para casa depois de um dia difícil. Enquanto anda, seu coração se derrama diante de Deus. Não há pedidos insistentes, não há desespero, não há pressa. Apenas um sussurro sincero: Me usa conforme a tua vontade. Esse tipo de oração, feita no meio da rotina, alcança lugares profundos no céu. Porque ela nasce de pureza, de rendição, de desejo sincero de que a sua vida reflita quem Ele é. A pureza de propósito também guarda a sua mente da comparação. Uma das coisas que mais rouba o brilho espiritual de alguém é olhar para o chamado de outras pessoas e se sentir menor. Mas quando seu coração está limpo diante de Deus,
Você entende que cada história é única. Você entende que Deus não escreve capítulos iguais. Você entende que Ele não exige de você aquilo que entregou a outra pessoa. E principalmente você entende que o que Ele preparou para você não tem concorrência. A pureza impede que você se desgaste tentando ser o que não é, e permite que você floresça exatamente onde Ele te plantou. Isso cria algo valioso: leveza. Uma mulher que anda em pureza de propósito é leve na alma, mesmo em tempos difíceis. Ela não carrega pesos que não são dela. Não se sente ameaçada pelo crescimento de outras pessoas. Não tenta provar nada para ninguém. Ela apenas vive para agradar ao Senhor, e isso molda seu caráter de forma poderosa. A pureza do propósito te protege do orgulho e também da insegurança. Te coloca no lugar certo, dependente de Deus, mas confiante nele. Há também uma dimensão profunda dessa pureza. Ela torna a sua vida transmissora da presença de Deus. Pessoas percebem quando alguém está alinhada espiritualmente. Percebem pela maneira como você fala, reage, perdoa, se posiciona. Percebem na forma como você permanece serena quando tudo ao seu redor está tumultuado. Percebem pela forma como você não abre mão dos princípios, mesmo quando é difícil. Isso não é esforço humano, isso é reflexo de pureza. Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Mateus 5:8. Ver Deus aqui não significa apenas contemplá-lo eternamente. Significa percebê-lo na vida diária, reconhecer sua direção, sentir sua presença e entender seus movimentos. Pureza também abre portas espirituais, porque Deus confia revelações profundas a quem não distorce aquilo que recebe. Pessoas com intenções tortas transformam dons em vaidade, transformam revelação em disputa, transformam oportunidade em palco. Mas pessoas com pureza sabem que tudo vem de Deus, e tudo é para Deus. Por isso, ele não hesita em entregar mais. Ele sabe que o coração certo conduzirá o propósito sem corrompê-lo. Agora imagine isso de maneira cinematográfica. Você em um momento de oração, luz de vela iluminando suavemente o ambiente, a Bíblia aberta, e enquanto lê um trecho que fala de mansidão e humildade, sente um peso doce caindo sobre seu espírito, como se Deus estivesse dizendo: "Eu posso confiar em você." Essa sensação não vem de emoção humana, vem de alinhamento espiritual. Quando sua intenção se alinha ao propósito de Deus, Ele te entrega responsabilidades maiores, não como fardo, mas como honra. Outro aspecto poderoso da pureza de propósito é que ela atrai discernimento. Uma mente limpa consegue perceber armadilhas que outros não percebem. Pessoas puras espiritualmente desenvolvem uma sensibilidade especial para identificar caminhos perigosos, relacionamentos tóxicos, propostas enganosas, ambientes contaminados. O Espírito Santo revela porque encontra espaço para revelar. Isso evita quedas, frustrações, desgastes e perdas desnecessárias. Pureza espiritual evita guerras que você nunca deveria lutar. Pureza também cria profundidade no relacionamento com Deus. Quando seu coração está limpo, você se aproxima dele sem máscaras, sem justificativas, sem desculpas. Isso cria intimidade. E intimidade cria revelação. Revelação cria propósito. E propósito cria impacto. É uma construção espiritual que começa dentro e se manifesta fora. Muitas pessoas querem impacto sem passar pela limpeza interna, mas esse processo não pode ser pulado. Deus trabalha de dentro para fora porque Ele sabe que qualquer transformação verdadeira precisa nascer no coração. E talvez você esteja pensando: "Mas eu tenho falhas, tenho erros, tenho áreas que ainda estou lutando." Isso não impede você de ter pureza de propósito, porque pureza não é impecabilidade, é sinceridade diante de Deus. É dizer: "Senhor, limpa o que precisa ser limpo e muda o que precisa ser mudado." Isso já é pureza. É quando seu coração se volta ao Pai com desejo de ser moldada. É quando você para de se esconder e começa a se expor à luz dele. A luz que não condena, mas transforma. Deus nunca rejeita uma mulher que busca pureza. Pelo contrário, Ele honra, fortalece e direciona. E quando essa pureza se torna parte da sua rotina espiritual, você verá algo notável acontecer. Deus começará a te usar de maneira natural, espontânea,
sem esforço. Você se tornará resposta para pessoas ao seu redor. Sua vida falará antes mesmo da sua voz. Você será instrumento porque o seu interior está alinhado com o céu. Há um momento na caminhada com Deus em que você começa a perceber que nem tudo o que acontece ao seu redor é apenas físico. Há camadas espirituais, movimentos invisíveis, intenções que não aparecem à primeira vista, ambientes carregados de atmosferas e decisões que vão muito além da lógica humana. E é exatamente nesse ponto que nasce uma das marcas mais evidentes da vida de alguém que Deus usa com poder: o discernimento espiritual. Discernimento não é suspeita, não é intuição natural, não é desconfiança. Discernimento é a capacidade de enxergar o que está por trás das situações, de perceber a origem das coisas, de distinguir voz de Deus, voz da alma e voz do inimigo. É uma sensibilidade afinada pelo Espírito Santo que te protege, te guia e te posiciona no lugar certo na hora certa. A Bíblia fala disso com clareza quando diz que a pessoa espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. Isso significa que você não vive mais reagindo ao que vê, mas ao que entende no espírito. Pessoas com discernimento não são facilmente manipuladas, não são emocionalmente dominadas, não se deixam levar por aparências. Elas percebem intenção antes da palavra. Elas reconhecem engano antes dele se consolidar. Elas sentem quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça perfeito por fora. Isso não nasce de esforço humano. Nasce de caminhada com Deus, nasce de pureza, nasce de intimidade, nasce de obediência, e quando colocadas em ação, formam o ambiente espiritual onde o discernimento floresce. Imagine a cena. Você está diante de uma decisão aparentemente simples. Uma proposta, um convite, uma oportunidade que muitos considerariam ótima. Mas algo dentro de você não se alinha. Não há paz. Não há confirmação. É como se o Espírito Santo estivesse colocando um sinal amarelo dentro do seu espírito dizendo: espere, não avance, olhe mais fundo. Esse tipo de percepção é discernimento. E quantas vezes isso já não te protegeu de situações que mais tarde você perceberia que eram ciladas? O discernimento sempre chegará antes da queda, antes da confusão, antes do desgaste. Ele é um presente de Deus para preservar sua caminhada. Discernimento não serve apenas para proteção, mas também para direção. É ele que abre seus olhos para oportunidades que outras pessoas não percebem. Às vezes, Deus coloca uma pessoa no seu caminho, aparentemente de maneira casual. Mas você sente no espírito que precisa se aproximar, precisa ouvir, precisa falar algo específico. Muitas das vezes, Deus está usando aquele encontro para cumprir algo maior. O discernimento te mostra onde existe propósito. Você começa a perceber pessoas que precisam de oração, ambientes que precisam de intercessão, conversas que precisam ser interrompidas, caminhos que precisam ser evitados. Você se torna alguém sensível ao movimento do céu na terra. O discernimento também te ajuda a identificar o que é realmente espiritual. Nem tudo que parece bonito é de Deus. Nem tudo que parece intenso é genuíno. Nem tudo que soa bíblico é verdadeiro. Jesus alertou sobre isso quando disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Mateus 7,15. O discernimento impede que você seja enganada por discursos, aparências e emoções momentâneas. Ele te ancora na verdade. Outra dimensão profunda do discernimento é que ele revela a luta espiritual por trás de situações naturais. Existem momentos em que você percebe que algo não é apenas cansaço, é peso espiritual. Não é apenas conflito, é ataque. Não é apenas instabilidade emocional, é guerra. E quando você percebe isso, sua postura muda. Você não reage mais na carne, mas no espírito. Você ora. Você se posiciona. Você adora. Você recua quando precisa recuar e avança quando Deus manda avançar. O discernimento te mostra o tipo de arma que a batalha exige. Muitas vezes você tenta resolver coisas com comunicação, quando na verdade a batalha é completamente espiritual. Discernimento também revela pessoas.
Ele te mostra quem Deus está trazendo para fortalecer sua caminhada e quem está chegando apenas como distração. Ele te mostra quem está alinhada espiritualmente com você e quem está ali apenas por interesse ou curiosidade. Ele te mostra quem carrega paz e quem carrega confusão. Essa percepção não nasce de julgamento, mas de sensibilidade às atmosferas espirituais que cada pessoa carrega. Jesus mesmo demonstrou discernimento várias vezes, percebendo intenções antes das palavras serem ditas. No entanto, é importante entender algo essencial. Discernimento não se desenvolve sem profundidade espiritual. Ele não cresce em corações rasos, nem em vidas espiritualmente superficiais. Ele se desenvolve quando você mergulha em oração, quando lê a palavra com fome, quando busca a pureza, quando cultiva o secreto, quando aprende a obedecer. Quanto mais íntima de Deus você se torna, mais sensível você fica. Pessoas distantes de Deus têm dificuldade de distinguir o que é carne e o que é espírito. Pessoas próximas percebem imediatamente. Há um momento também em que o discernimento deixa de ser apenas uma proteção individual e passa a ser uma ferramenta para cuidar de outras pessoas. Você percebe fragilidades espirituais em quem está ao seu redor. Você nota quando alguém está sendo atacada, mesmo que ela não diga nada. Você sente quando precisa orar por alguém. Você enxerga o que está escondido por trás de atitudes. E quando Deus te revela isso, não é para julgamento, mas para intercessão. Pessoas cheias de discernimento se tornam intercessoras naturais, porque veem além do visível. Outra verdade fundamental: o discernimento cresce com o uso. Quanto mais você obedece às percepções que o Espírito Santo coloca dentro de você, mais ele te revela. Mas quando alguém ignora constantemente essas impressões internas, o coração se torna menos sensível. É por isso que você precisa cuidar do seu discernimento. Ele é como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Ele ilumina seus passos, te revela perigos e te mostra caminhos. Mas você precisa mantê-lo aceso. Pessoas que Deus usa com poder carregam discernimento porque o discernimento prepara o ambiente espiritual onde elas caminham. Ele evita alianças erradas, ele abre portas certas, ele protege do desgaste emocional, ele fortalece a fé, ele mantém sua vida alinhada com o céu. O discernimento te impede de ser levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer emoção, por qualquer discurso bonito. Ele te ancora na palavra e te guia pelo Espírito. Chega um momento na jornada em que não basta ouvir, não basta buscar, não basta discernir. Há um ponto em que Deus se aproxima do seu coração e diz: agora é a hora de se levantar. E esse levantar exige coragem espiritual. Não a coragem que nasce da autoconfiança, mas aquela que nasce da consciência de que Deus está ao seu lado. A coragem que não depende das circunstâncias, mas da presença dele. Coragem para enfrentar desafios que parecem maiores do que você. Coragem para permanecer firme quando a oposição surge. Coragem para continuar caminhando quando a lógica diz que você deveria parar. E essa coragem torna-se uma marca daqueles que Deus usa com poder. A coragem espiritual não nasce de impulsos nem de bravura humana. Ela nasce da certeza de quem te enviou. Quando você entende que sua vida está nas mãos de Deus, o medo perde força. Ele até aparece, até tenta te paralisar, até tenta te convencer de que você não é capaz, mas não consegue te dominar. Porque dentro de você há um fogo que não se apaga. A Bíblia declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27, 1. Essa convicção interior transforma alguém comum em alguém ousado no espírito. Pense numa cena cheia de profundidade visual. Você parada diante de uma porta fechada, respirando fundo, sentindo o peso do que está prestes a acontecer. Na sua mente, dúvidas tentam se levantar, mas no seu espírito, uma certeza suave se acende. Deus me chamou para isso. E quando essa certeza aparece, ela supera qualquer insegurança. Você coloca a mão na maçaneta e avança, não porque se sente forte, mas porque sabe que Ele vai à sua frente. Esse é o tipo de coragem que muda histórias. Deus sempre pediu coragem daqueles que Ele escolheu. Sempre.
Não há exceções. Não existe chamado sem enfrentamento. Não existe propósito sem oposição. Não existe autoridade espiritual sem batalhas espirituais. Deus disse a Josué repetidamente: seja forte e corajoso. Josué 1:6. Não porque Josué era incapaz, mas porque ele enfrentaria situações que exigiriam força interior além do natural. Cada pessoa que Deus usa passa por esse mesmo processo. Não é que você não sente medo, é que você não se submete a ele. É importante entender que coragem espiritual não significa ausência de vulnerabilidades. Significa disposição para avançar mesmo com vulnerabilidades. Deus não espera que você seja invencível. Ele espera que você seja disponível. A coragem espiritual nasce quando você olha para aquilo que parece impossível e diz: eu não posso, mas Deus pode. É isso que fortalece suas pernas, quando você sente vontade de recuar. É isso que sustenta sua voz quando tudo dentro de você quer se calar. É isso que te mantém firme quando o ambiente parece contrário. A coragem também é necessária, porque haverá momentos em que Deus te pedirá passos que não fazem sentido para quem observa de fora. Passos que parecem arriscados. Passos que parecem ousados demais. Passos que parecem precipitados para quem não entende. Mas aquilo que Deus manda você fazer nunca será precipitação, será direção. E quando Ele direciona, Ele sustenta. Sempre. O Espírito Santo não te conduz para o fracasso, ele te conduz para o propósito. Contudo, você precisará de coragem para caminhar até lá. Pense em quantas vezes você já segurou um passo que Deus pediu, simplesmente porque teve medo. Medo da opinião dos outros, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de enfrentar rejeições. Agora imagine onde você estaria hoje se tivesse confiado plenamente. Imagine as portas que já estariam abertas. Imagine as pessoas que teriam sido alcançadas. Imagine as experiências que você teria vivido com Deus. A coragem espiritual restaura aquilo que o medo tentou roubar. Mas existe também uma verdade importante. A coragem espiritual cresce. Ela não aparece do nada. Ela é construída através de pequenas decisões diárias. Cada vez que você obedece, a coragem aumenta. Cada vez que você permanece firme, mesmo cansada, a coragem aumenta. Cada vez que você escolhe a fé em vez da dúvida, a coragem aumenta. Cada vez que você abre a boca para declarar a palavra quando sua mente está em guerra, a coragem aumenta. É um músculo espiritual que se fortalece conforme você o usa. A coragem espiritual também te diferencia. Pessoas corajosas no espírito carregam um brilho diferente. Elas não se deixam intimidar facilmente. Elas não retrocedem quando o ambiente fica pesado. Elas não entregam aquilo que Deus confiou a elas apenas porque a caminhada ficou mais difícil. Elas permanecem firmes porque sabem que o propósito vale cada batalha. E esse tipo de firmeza inspira outras pessoas. A coragem espiritual não afeta apenas você, afeta todos ao seu redor. Outra realidade profunda é que a coragem abre portas que o medo fecha. Há oportunidades que Deus coloca diante de você, mas a única forma de entrar é atravessando o medo. O medo nunca será removido antes do passo. Ele será vencido no passo. Deus não disse a Pedro que acalmaria o mar antes dele sair do barco. Pedro teve que pisar no impossível antes do impossível sustentar seus pés. Muitas vezes, Deus fará o mesmo com você. Ele te chamará para fora da zona de conforto, para fora da previsibilidade, para fora da segurança humana. E Ele vai te sustentar quando você responder. O medo paralisa. A coragem destrava destinos. O medo te prende ao passado. A coragem te leva ao futuro que Deus desenhou. O medo alimenta dúvidas. A coragem alimenta fé. E Deus não pode operar plenamente na vida de alguém que entrega o controle ao medo. Ele opera na vida dos que caminham com confiança nele, mesmo tremendo por dentro, mas confiando. Por isso você precisa compreender que a coragem espiritual também é proteção. Pessoas que ficam paradas por medo se tornam alvo fácil para ataques espirituais. Mas quem avança conforme Deus ordena, se mantém sob a cobertura dele.
A proteção não está na zona de conforto, está na obediência. Enquanto você caminha na direção que Deus ordenou, Ele abre caminho, Ele te defende, Ele te fortalece, Ele te guarda. Ele não te deixa desamparada. E talvez você pense, mas eu não sou uma pessoa naturalmente corajosa. Isso não importa. Deus não chama pessoas corajosas. Deus torna corajosas as pessoas que Ele chama. A coragem dele se manifesta em você quando você se dispõe, quando você abre o coração, quando você diz sim, quando você decide não recuar, mesmo quando sente tensão interna. O Espírito Santo te reveste de força sobrenatural, e é essa força que te torna alguém que não apenas vive, mas cumpre propósito. Chega um instante na caminhada espiritual em que tudo o que você aprendeu, tudo o que foi moldado dentro de você, tudo o que Deus alinhou em silêncio, começa a convergir para um movimento único. O momento em que Ele começa, de fato, a te usar. Não é um momento com fogos de artifício, nem uma faixa brilhante descendo do céu, nem aplausos humanos. Geralmente Ele é suave. Ele chega em meio à rotina, em meio ao cuidado com a família, em meio ao trabalho, em meio aos pequenos encontros da vida. Mas quando chega, carrega um peso santo que muda completamente a maneira como você enxerga sua própria história. Você percebe que não está mais apenas vivendo, está sendo conduzida. Não está mais apenas existindo, está sendo um instrumento. Ser usada por Deus não é sobre uma função numérica, uma posição social, uma influência externa. É sobre permitir que Ele toque pessoas através de você. Às vezes por uma palavra simples, às vezes por um gesto silencioso, às vezes por uma oração inesperada, às vezes por uma coragem que inspira alguém que estava prestes a desistir. O Espírito Santo te move de forma natural. Você se torna uma extensão do cuidado dele. E quando percebe, está vivendo coisas que nunca imaginou, experimentando profundidades espirituais que não estavam nos seus planos, mas estavam no plano dele desde o início. O momento em que Deus começa a te usar é também o momento em que você entende que não está aqui por acaso. Sua história, seus traumas, seus dias bons, seus dias confusos, seus acertos, suas feridas, tudo começa a ganhar sentido. Aquilo que parecia falha se transforma em ferramenta. Aquilo que você achava que era perda se transforma em caminho. Aquilo que doeu se transforma em cura para outras pessoas. Deus não desperdiça histórias. Ele transforma cada detalhe em propósito. Ele pega aquilo que você viveu e usa como canal para alcançar outras vidas. E é exatamente esse movimento que torna tudo tão surpreendente. Imagine a cena final de um grande filme espiritual. Você caminhando pela rua, num dia comum, enquanto pensamentos se entrelaçam com uma consciência profunda de que Deus está com você. Uma brisa leve toca seu rosto. O coração parece aquecido, não por emoção, mas por presença. E de repente, dentro de você, surge aquela certeza suave que tantas servas de Deus já sentiram. Chegou a hora, não de um grande palco, não de uma grande demonstração pública, mas de passos firmes, de propósito autêntico, de vida entregue, de ser instrumento onde Ele te colocar, seja diante de muitos ou diante de um único coração. A Bíblia mostra repetidamente que Deus usa pessoas de formas inesperadas. Ele usou Moisés no deserto, usou Gideão no lugar de esconderijo, usou Maria em um ambiente simples, usou uma mulher samaritana que sequer tinha reputação, usou pescadores que ninguém escolheria. Isso revela algo profundo. Deus não escolhe cenário, Ele escolhe coração. E quando encontra um coração sensível, íntimo, obediente, puro e corajoso, Ele envia. Ele unge. Ele respira propósito sobre essa vida. E esse envio não acontece apenas uma vez. Ser usada por Deus é uma jornada contínua, um processo vivo. Um dia Ele te usa para fortalecer alguém que está fraco. Em outro, Ele te usa para confrontar alguém com amor. Em outro, Ele te usa para orar por alguém que nem sabia que precisava. Em outro, Ele te usa para trazer paz onde havia confusão. Em outro, Ele te usa para salvar alguém que estava prestes a perder a fé. Cada dia se torna uma oportunidade de tocar o mundo espiritualmente.
E quanto mais disponível você está, mais Deus te confia. Ser usada por Ele também te mantém dependente. Quanto mais Ele te envia, mais você percebe que não pode se afastar. Não pode relaxar espiritualmente. Não pode abrir mão do secreto. Não pode perder a sensibilidade. O propósito te mantém perto do Pai. E isso cria uma profundidade espiritual que poucas pessoas vivem. Uma vida que se move pelo Espírito, alinhada com o céu, firme como o Monte Sião, como declara a palavra. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. E talvez você se pergunte: como saberei quando Deus começou a me usar? A resposta é mais simples do que parece. Você saberá quando perceber que aquilo que faz não vem mais apenas de você. Quando sentir que suas palavras carregam consolação que você não teria sozinha. Quando notar que suas atitudes revelam sabedoria que não nasceu da sua experiência. Quando perceber que, de alguma forma, você está sendo guia para alguém que precisava ver Deus através da sua vida. O Espírito Santo sempre deixa rastros quando está operando através de você. Outro sinal é a oposição. Quando Deus te levanta, o inimigo tenta derrubar, mas você já está preparada. Todo o decorrer desse vídeo construiu em você sensibilidade, intimidade, obediência, pureza, discernimento e coragem. Agora, não é mais uma luta interna, é uma caminhada firme. Você não se deixa intimidar, porque entende que fazer a vontade de Deus sempre desperta resistência, mas também sempre atrai proteção. O Senhor guarda você quando cumpre o propósito dele. E aqui está um ponto essencial. Deus não te usará apenas em momentos extraordinários. Ele te usará hoje, no ambiente onde você está, nas relações que você já tem, nas conversas que você vive, nos pequenos gestos que se tornam grandes no reino espiritual. Nunca subestime o impacto de um coração disponível. Deus abre portas extraordinárias para pessoas comuns que se colocam diante dele e dizem: eis-me aqui, envia-me. É essa disposição que move o céu. Agora, quero falar diretamente ao seu espírito. Você está pronta. Não pronta no sentido de perfeição, mas pronta no sentido de entrega. Pronta porque Deus te moldou ao longo deste vídeo. Pronta porque Ele te trouxe até aqui. Pronta porque seu coração ouviu, recebeu, entendeu e foi transformado. E Ele vai te usar. Ele vai te conduzir. Ele vai te levantar. E agora sim, vem o momento de uma chamada especial. A última, feita com carinho, com verdade e com profundidade espiritual. Se este vídeo tocou sua alma, se você sentiu Deus falar com você em algum momento, se algo despertou ou reacendeu dentro do seu espírito, eu te convido, de todo o meu coração, a se inscrever no canal. Não por número, não por obrigação, mas porque este espaço está se tornando uma comunidade de mulheres e homens que desejam crescer espiritualmente, que desejam ouvir Deus, que desejam ser usados por Ele. Junte-se a nós. Caminhe com a gente. Sua presença aqui importa. E também quero te pedir algo muito especial. Compartilhe nos comentários sua história. Conte como Deus tem te moldado. Conte se algo deste vídeo te transformou. Conte o que você aprendeu, o que Deus te mostrou, o que Ele reacendeu dentro de você. Sua história vai fortalecer outras pessoas. Sua caminhada vai inspirar alguém que talvez esteja vivendo no limite. Deixe sua voz ecoar. Você faz parte desta comunidade espiritual. Se desejar, compartilhe também como Deus já te usou, mesmo que tenha sido num pequeno gesto, num encontro simples, numa palavra suave. Histórias como a sua edificam vidas.